Bom dia, retornando, né? Acabei caindo aqui, pessoal. Acontece, né? Mas vamos então iniciar, né? Nós estamos hoje no domingo e no domingo a gente estuda, né? O amanhecer com Cristo, né? Em família. Nós vamos dar continuidade ao livro Constelação Familiar do Divaldo. Então, para que a gente possa iniciar, vamos silenciar e serenar os nossos pensamentos. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade neste dia. Que possamos serenar os nossos corações, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Deixar os nossos ouvidos naquele silêncio. E assim, em gratidão ao Pai, dizemos muito obrigado, Senhor, por mais este dia, que possamos, Senhor, cada dia mais nos aprofundar nos Teus ensinamentos, ó Mestre Divino, que assim seja. Então vamos lá, desculpem, nós caímos, voltamos, e nós vamos então iniciar o estudo, né? De hoje, constelação familiar, é o item 7, que é o item Os Tios. Bom dia, Dai, bom dia, Marilda. Então, Joana, que é o livro do Divaldo, né, é mais ditado pelo espírito Joana de Ângeles, né. Joana de Ângeles, ela veio fazendo essa construção, né, da constelação familiar. E hoje o tema será os tios. Então, a gente sempre tem um tio, né? Quando a gente pensa assim nas nossas memórias de infância, né? A gente tem aquele tio que a gente tinha, que fazia brincadeira, aquele tio ou a tia que nos convidava para cozinhar. Então, a gente vai vendo já pelas nossas memórias, né? Que temos uma construção aí e faz parte da nossa constelação familiar. Então, ela aborda a Joana, né, dizendo que a lei natural, que é a lei de amor, né, ela faz com que os pais e irmãos, né, eles fazem parte desta constelação familiar, né. Daí ela vem trazendo, primeiramente, que quando os pais falecem, né, os tios que ficam, eles têm um dever de amparar e de assistir aqueles sobrinhos que ficam, né? Já começa aí uma ligação muito forte de responsabilidade. Aí ela vem trazendo que esse amparo, né? Ela vem relatando que esse amparo, né? Não é só apenas na contribuição econômica, que muitas vezes com a perca daquele que sustentava a família, por exemplo, né, se forem crianças os que ficam, tem que ter também a contribuição e a orientação moral, né, e uma participação emocional para aqueles que ficam. Ela vem trazendo essa abordagem inicial, destacando, né, como é importante a estrutura da família, como tem cada um seu papel, como tios, né, desenvolve esse papel. Então, daí ela vai fazendo o discurso dizendo, né, que se trata de um compromisso de natureza com o amor e com o mais próximo, né? Quem é um próximo mais próximo, né? Por que a gente, né, entende que a gente tem que dar assistência e tem que dar amor àqueles que estão longe e não àqueles que estão perto? Então, daí ela vem relatando que se trata um tratamento de verdadeira solidariedade. Então, você vai estar trabalhando a solidariedade com o seu mais próximo. Vai estar trabalhando, assim, os vínculos, né? E fortalecendo, né? Os impositivos familiares, fortalecendo, ampliando o círculo de afetividade. Porque daí os tios já têm filhos, aí já tem aquela amizade entre primos, já tem aquele relacionamento, aquela convivência, aquela
ligação carinhosa, né? Que vai crescendo uns com os outros. A gente sempre pensa, lembra e pensa, né? Poxa, quando a gente não tem, né? A gente escuta, né? Ah, eu gostaria tanto de ter uma prima. Ah, eu não tenho uma irmã, mas eu tenho uma prima que é como se fosse uma irmã. Aí eu não tenho mais a mãe, eu não tenho mais o pai, mas eu tenho um tio que eu posso contar. Um tio que pode me orientar. Uma tia que pode me orientar. É tão gostoso isso. Então a gente vai vendo que esses elos de amor, eles são importantes para nós. Importante para aquela criatura, nós, aquelas criaturas nós, que precisamos de um encaminhamento, que precisamos de orientação. Então os tios, eles vêm com esse compromisso, sim, de amar. Amar mesmo aqueles que tornam inamistosos, adversários ou verdugos, né? Contribuir para que aqueles que nascem na constituição familiar, mas que causam atrito, que causam constrangimento, que causam desajuste naquela estrutura familiar, né? Eles têm também responsabilidade de amar. E como é que a gente vai amar, né, o próximo, se não amamos o próximo mais próximo? Como a gente vai ensinar e orientar aquele irmão e não orientamos os nossos? Então os tios, eles têm esse dever. Aí vocês podem dizer assim, mas cada um vive na sua casa, cada um... Muitas vezes sim, né? A distância física não impede a distância espiritual, a ligação espiritual. A gente sabe disso, né? Mesmo nós aqui encarnados, né? Porque até encarnados nós temos a sintonia espiritual, nós temos, né, a comunicação entre espírito e espírito mesmo encarnado, né? Porque nós sentimos intuição, nós percebemos as ondas vibratórias. Então esse movimento que nos liga uns aos outros não é motivo de desculpa a ausência, a distanciamento, né? Vamos dizer assim, né? Mas nós temos que fazer-se presente naqueles que estão em volta. Então os tios, eles têm que se esforçar, porque eles têm que contribuir. E se algo acontece com aqueles sobrinhos, né? Se algo acontece com aqueles tutelados de pai e mãe, mas os pais e a mãe não estão mais presentes. Então é isso que a Joana de Ângela vem trazendo para nós. Ela fala assim que os tios, portanto, são também os protetores e amigos mais experientes. Sim, os tios já passaram, né? Normalmente são mais velhos, então já passaram para aquele processo de aprendizagem cotidiana que a gente tem aqui na Terra. Então eles já estão com uma bagagem, pode orientar aqueles que estão vindo. Aí ela coloca que não apenas por ocasião da desencarnação dos genitores, mas participando ativamente das atividades domésticas, procurando preservar os laços de famílias, sustentando-se reciprocamente sob o aspecto moral e social. Novamente ela destaca, né? Não é só o sustento físico, mas o moral e social. Ao mesmo tempo facultando os relacionamentos edificantes entre os descendentes, na condição de primos. Foi o que nós falamos, né? Como é gostoso a gente lembrar que nós temos primos que vivemos, que convivemos, que trocamos confidências, que nos orientamos, né? Então olha como é interessante tudo isso, como podemos perceber que isso tudo tem uma finalidade de sustentação para nossa vida, para nossa caminhada. Porque vocês podem, mas a gente se vira sem. A gente se vira, mas é mais doído, né? Como é gostoso poder contar com aquele parente mais próximo, na orientação segura, né? Quando a gente passa às vezes uma dificuldade, que a gente precisa da presença física, como um caso de doença, que a gente está ali
né? Na assistência, às vezes, por exemplo, dos pais, e tem um tio nos orientando, alguém ali junto pegando na mão, nos ajudando também. Então, olha só como ela vem, né, destacar a figura do tio, né? Como ela trata no início do livro, não é só porque moram em residências diferentes que tem que ter essa ausência. Não, ao contrário, né? Mesmo morando longe, tem que estar próximo. Será que a gente dá valor aos nossos tios também, né? Muito interessante, né? Será que a gente tem essa informação, esse conhecimento de que os tios, poxa, eles viveram com os nossos pais. Eles estavam naquele ninho doméstico que os nossos pais estavam. Eles estavam ali recebendo aquelas orientações que os nossos pais estavam. Eles viveram, vamos pensar em nós com os nossos irmãos, né? Nós estávamos ali com os nossos irmãos naquela convivência familiar. Nós temos um elo muito forte com o nosso irmão. Assim, os nossos tios têm com os nossos pais. Então, ela traz assim que a sabedoria humana, né, a qual foi constituída a constelação familiar, partindo do centro, que são os pais, e alongando-se geração a geração, facultando confortável união de parentesco gerador de amizade e aprendizado humano. Olha só, os pais são o centro, mas ela se alonga a constituição familiar, né? A figura dos tios é significativa na vida infantil em face da posse do conhecimento, da sabedoria, das experiências, de segurança e de afetividade para a criança ainda impossibilitada de entender o processo de vinculação consanguínea. Porque a criança ela não entende ainda que aquele ali é seu tio. Mas ela vai entender que ele está orientando, ela vai perceber que ele está conduzindo, que ele pode confiar naquela criatura, né? Que tem uma afetividade ali. Mais tarde, quando se amadurecer aquela criança, ela vai saber que aquele ali era seu tio, sua tia, e estava desempenhando seu papel junto na constituição familiar. Esse livro da Joana, ele é muito lindo nesse ponto, porque ele faz a gente perceber essa responsabilidade de cada ator, vamos dizer assim, na constituição familiar, né? E ele faz com que a gente entenda que nós temos os nossos papéis e precisamos desempenhar para que a estrutura familiar toda se erga sustentável de uma maneira saudável. Sabemos que, como diz Joana, né, a família é a célula máter da sociedade. Então, tudo que acontece na família se projeta para a sociedade. Então, nós temos que prestar atenção nisso. Vamos continuando aqui. Deixa eu ver que horas tem, para não me perder no horário. Tá, então ele fala assim, né? Que certamente cada espírito tem desenhada no tecido social a sua própria contribuição, não se detendo no grupo doméstico, o que favorecia o surgimento do preconceito contra os outros, de egoísmo doentio em relação aos seus, que detrimento dos demais, o que de fato constitui uma aberração. Olha, falando do sentimento do egoísmo, falando da posse, vamos tomar cuidado com esse sentimento, né? Esse sentimento de, vamos dizer assim, né? Como é que é? De ciúmes. Tudo a gente tem que cuidar, né? A gente tem que se monitorar, a gente tem que se questionar como estamos agindo, né? Então ela fala que, se referindo-se à manutenção da amizade e da saudável preocupação com o progresso e desenvolvimento ético, moral, econômico, financeiro, social dos familiares. Então, assim, na Constituição, por que a gente, né, se a gente tem possibilidade de dar uma assistência a um sobrinho, por que não vamos dar? Né, de vez em quando a gente escuta relatos de pessoas, foi o meu tio que pagou a minha faculdade, foi a minha tia que deu-me abrigo quando eu precisei estudar. Por que não
não fazemos isso? Eles são filhos dos nossos irmãos. Por que a gente não abraça eles, né? Realmente no sentido de aconchego e dizer assim, eu estou junto. Como é gostoso isso, né? Esse estendimento dos laços familiares, sabendo que cada um tem a sua responsabilidade. Mas efetivamente, o que a gente vai estar trabalhando? Vai estar trabalhando nós estaremos desenvolvendo em nós, né, o amor, desenvolvendo em nós as nossas capacidades de doação efetiva, de caridade efetiva. Porque a caridade, como diz lá no Evangelho, aquela doada de forma material é muito mais fácil do que a moral. Então vamos estender a caridade moral aos nossos. Ela fala o seguinte: o relacionamento entre aqueles que se estimam argamassa sentimentos e emoções favoráveis ao enfrentamento seguro, quando os desafios e as dificuldades surgem pelo caminho existencial. Então nós vamos estar jogando argamassa, nós vamos estar contribuindo para que a pessoa se erga, para que porque quando na vida normalmente adulta que vem, né, as nossas dificuldades, os nossos desafios existenciais, nós vamos estar seguros, porque a nossa construção íntima foi forte, a nossa argamassa foi poderosa. Então vamos ser argamassa para os nossos sobrinhos. Qualquer tipo de isolamento representa transtorno de conduta comportamental com perigo de agravamento no desequilíbrio da estrutura emocional. Opa, então aquele que se isola, a gente tem que cuidar, olhar com outro olhar. Não que ele quer se isolar, não. Porque na verdade, como diz aqui, todo tipo de isolamento representa um transtorno de conduta comportamental. Nós somos seres sociais, nós vivemos numa sociedade, lembramos da lei de sociedade, nós aprendemos um com outros, nós desenvolvemos as nossas habilidades um com outras. Nós não temos um crescimento individual, gente. Então, quando há esse isolamento na estrutura familiar, nós temos que olhar com cuidado. A Dai colocou uma observação assim: sinto fortemente essa responsabilidade de ser tia, de estar presente e atenta aos meus sobrinhos. São os nossos elos. E nós temos sim, se nós estamos ali, como diz a Joana, como exemplo de moral, de estrutura moral, exemplo de estrutura emocional, nós temos sim, Dai, que ter e ficar atenta. Nós somos exemplo a eles, não só os nossos filhos, mas se nós não temos filhos, quantos não têm filhos e têm sobrinhos? Muitas vezes, às vezes não temos sobrinho, mas temos amigos que adotamos, né? Temos, às vezes, pelas outras estruturas religiosas, temos, né, os afilhados do coração também temos. O Cleis colocou assim, precisamos reconhecer a bênção da oportunidade de todos aqueles que foram direcionados ao nosso convívio familiar, pois a nossa construção depende um do outro, sim. Nós nos alimentamos um do outro, né? Nós temos essa necessidade de reparar a conduta do próximo, numa forma até de nos policiar, ou de orientar quando a gente percebe que aquela conduta do outro está se perdendo no caminho. Não é aí que temos que pregar o evangelho? Quem que é o evangelista? Nós somos, né? Nós somos evangelizadores? Em que momento nós vamos ser evangelizadores? Jesus disse que nós seríamos a luz do mundo, nós todos. Então, em que momento que nós vamos ser a luz do mundo? Em pequenos momentos, em pequenas atitudes e principalmente na nossa constituição familiar. Então, ela traz o seguinte, que a ternura, olha que linda essa frase, a ternura é alimento para a alma e o amor
é a sustentação para a harmonia que mantém o corpo. Lembra que eu estava falando ali do sustento? Nós precisamos desse sustento, desse amor. Então ela fala que a ternura alimenta a alma, mas o amor, ele sustenta, dá sustentação para a nossa harmonia, para o nosso corpo. Quantos desajustes físicos provêm dos desajustes amorosos? Lembramos das obsessões, dos processos obsessivos, provocado pelos desajustes amorosos, provocado, na verdade, pelas as doenças obsessivas, provocados pelas nossas doenças, os nossos pensamentos doentios. Então prestemos atenção como é importante e como ele nos sustenta, como é gostoso se sentir que você é amado. Continuando, quando se é amado, mais facilmente se nutre de forças, de coragem para o desempenho das tarefas. Foi o que a gente já comentou, né? Que quando a gente se sente amado, a gente sabe que tem um ponto, opa, ali, se eu precisar, aquela criatura me sustenta. Me sustenta no moral, me sustenta no emocional, me sustenta no material, porque às vezes precisamos também. Como é aquele porto seguro, é importante. Como aquele porto seguro nos contribui. Então, assim, vamos prestar atenção aos nossos parentes, aos nossos tios, aos nossos sobrinhos. Vamos começar a olhar e entender que as constituições familiares, elas são importantes. Muitas vezes, esses espíritos não são aqueles espíritos ligados, né, de várias encarnações, mas são espíritos que estão ali para contribuir conosco ou nós contribuirmos com eles. Se nós estamos trabalhando, né, efetivamente para que caminhemos, né, para a Constituição, para a família universal, que é a proposta lá do Cristo, né? Lembremos, né? Quando Cristo foi chamado para ver a sua mãe e seus irmãos, e ele olha aqueles e diz o quê? Quem são meus pais? Quem são minha mãe? Meus irmãos? E o que ele diz? Todo aquele que cumpre a palavra do Pai, que desenvolve a palavra do Pai, que executa, que trabalha, vamos estender aqui, vamos fazer como diz, né, parafrasear a frase do Cristo, mas todo aquele que trabalha no Evangelho, que desenvolve o Evangelho, aqueles sim são meus. Então nós, quando desempenhamos o Evangelho com os nossos, nós estamos ampliando a família universal. Então ela fala assim, né? Muito bonito que ela fala aqui, ó. E a família é o resultado feliz do processo evolutivo, graças à conquista da razão, do discernimento, da consciência e do amor. Olha só. E a família, a estrutura familiar, é o resultado feliz do progresso evolutivo, graças à conquista da razão, do discernimento e da consciência do amor. Então é na constituição familiar que vemos a evolução, porque ali nós temos que, através da razão, fazer as nossas escolhas sadias, através do discernimento. Eita, palavrinha difícil, né? Agir com discernimento. Vamos pensar aí um pouquinho sobre o discernimento, né? Como é que nós vamos conseguir agir com discernimento? Primeiramente, nós precisamos entender o processo. Nós precisamos saber o que é. Temos que saber aonde vamos querer chegar para ter o discernimento das escolhas, para ter o discernimento das nossas ações. Aí ele coloca ali que também, né, a família é o processo da consciência. Olha só.
Porque quando nós temos uma estrutura familiar que agimos com consciência, a gente pensa em todos os nossos atos. Vamos lá, gente, vocês pensam ou não pensam? Será que sou eu? Coloquem aí, vocês pensam ou vocês acham num impulso? Será que vocês, quando a gente tem uma estrutura familiar próxima, será que eu penso neles? Será que eu penso nos meus atos vão atingir eles? Será que eu penso nas minhas emoções vão atingir eles? Será que a consciência faz a gente refletir? Coloquem aí isso. Será que a gente pensa com discernimento? Olha a palavrinha linda, né? Vamos pensar nesse domingo na palavra discernimento, na estrutura familiar. Jesus do céu, que palavrinha bonita. Um domingo lindo que está, com o sol brilhando aqui em São Chico. Vamos fazer essa proposta de usar o discernimento hoje nas ações familiares. Aí ela continua assim, né, que para finalizar então, desse modo, os tios inserem-se nesse processo, cuja candeia não deve ser interrompida, e quando isso ocorre, surgem dificuldades na estrutura social, o que sempre é lamentável. Então, vejamos, né, que cada um na sua função, nessa constelação familiar, é importante e dá sustentação à estrutura da família. Né? Então, se somos tios, vamos ter ciência da nossa responsabilidade. Se não somos tios, mas somos padrinhos, vamos ter ciência. Mas se somos amigos e temos amigos que cuidamos dos nossos, né, dos filhos dos nossos amigos, vamos agir como os tios, orientando, sustentando e guiando. É tão lindo a gente pensar que nessa construção familiar universal, nós partimos do centro. Quem era o centro? Os pais. Partindo dos pais, lembramos, né, quem está acompanhando o estudo desta obra da constelação familiar, fala como é a estrutura, né? Como ela vai se ampliando. E ampliando, ela vai alterando-se, às vezes, em pouco grau, a responsabilidade, mas todos têm. Todos têm as suas responsabilidades. Nós temos uma contribuição da Elisângela. Oi, prof! Eu penso muito, inclusive, nas minhas condutas para ser bom exemplo para os meus. É isso mesmo, nós falamos aqui, né, que a Joana ela vem trazer que quando nós estamos ali naquelas constituição, nós não temos que dar só o sustento físico, mas o moral, principalmente. Então, como é que nós vamos dar o sustento moral? É pelo exemplo, é na conduta, é guiando, né, sustentando. E essa sustentação é muito importante, porque quando essas crianças crescem, esses jovens crescem, eles vão ter que saber agir. E agir com as suas, como diz, né, vão caminhar com as suas próprias pernas, não é que a gente fala? Caminhando com as suas próprias pernas, com seus próprios pensamentos. Mas sim, nós temos que estar ali, né? Por isso que o papel do tio é importante, porque ele dá essa segurança. Se eu cair, eu tropeçar, eu tenho alguém a quem vai me levantar. Então, a proposta desse domingo, nesse domingo lindo, é pensar: eu ajo com discernimento para com os meus sobrinhos? Não tenho sobrinho. Eu ajo com discernimento para os meus filhos? Eu não tenho filhos. Eu ajo com discernimento para com os meus amigos? Vamos pensar na palavrinha discernimento aí, meus irmãos. Bom domingo a todos. Que a gente possa cada dia mais construir a partir da nossa família, efetivamente a família universal. O Cleiton tem mais uma contribuição aqui, ele diz assim, que a doutrina espírita, né, Cleiton, em particular, me ensinou a importância que tenho na vida dos meus sobrinhos. Sejamos luz. Sejamos luz, meus irmãos. Bom dia a todos, bom domingo. Gratidão por estarmos aqui conectados, né, mentalmente uns aos outros. Abraços, até mais. Bom domingo a todos. Bom domingo em família.